Posso É, falar pode falar, acerca pode do... falar. Desculpa, tá, Ravi? Pode falar. É, acerca, assim, Pode de falar, pode cristianismo. falar. Somos seus acerca- servos, pode falar. Amém. É, assim, acerca do cristianismo, eu conheço desde 99 também, né? É, mas eu acho engraçado que, assim, eles se baseiam muito em termos isolados, né? Textos isolados. Estava se falando da salvação, que eu ouvi muito, o Ravi Alex deve saber também, o pastor Marcelo, que, assim, é, da salvação que eles falam é bastante acerca do texto, a qual me fugiu a memória, o discípulo estava correndo lá, e a carruagem estava o eunuco, né, e ele explicando a palavra de Isaías, e ali ele falou assim, o que me impede de batizar? Eu falei assim, nada, porque se você crê, então tem isso também, o pessoal fala assim, se você creu ali, na hora da salvação do batismo, poxa, pode se batizar, né? Eu ouvi certa vez um pastor batista, ele falando para mim que a gente conversando e falando dos oráculos do Eterno que tinha sido dado ao povo judeu. E aí ele citou para mim que não, que assim, quando Jesus ele foi na cruz, assim ele falava, né? E Yeshua morreu, ele transferiu isso para o cristão. E eu não concordei na hora, porque não existe isso, né? Se a igreja evangélica, ela peca muito no meu modo de ver, porque assim, eles pegam um texto do Velho Testamento somente para benefício próprio. Então não tem uma extensão daquilo para o Novo Testamento. Se a gente analisar tudo, na igreja a gente vê muita gente falando assim, eu quero ser igual Paulo, o pastor falando, falou assim, você tem que evangelizar, é porque Paulo fez isso. Mas, gente, Paulo foi um escolhido, Paulo era selecionado, Paulo estudava, a gente via um certo grau de o porquê do Eterno ter escolhido ele. Então, o que a gente vê muito, assim, é pessoas indo falar até mesmo do cristianismo sem nenhum conhecimento, né? A palavra de Oséias, quando fala lá do povo perece, é muito pregado na igreja, porque até os próprios líderes, eles estendem isso somente à congregação, mas eles não olham para eles mesmos, que quando a gente olha o contexto, é realmente relacionado aos líderes, né? E são esses que vão ter que prestar contas. Exato. Certo. Pode falar, Quer Marcelo? falar, Alex? Só 2 minutinhos, aí você conclui, eu concluo. Vou ficar só ouvindo aí para aprender, viu? Aí eu tô Tá. aqui, tô ouvindo. Josivaldo, né? Veja, Josivaldo, a gente conhece um pouco sim disso aí, né? Mas quando você pega o termo salvar, eu vou dar um exemplo aqui simples que até o pastor Linel deu uma vez. Você se depara com um prédio em chamas, só que você não consegue, devido às chamas, entrar nesse prédio. Automaticamente você vai iscar e vai chamar o bombeiro. O bombeiro vindo, ele vai fechar, ele vai analisar os perímetros, vai isolar a área e ali ele vai começar todo um trabalho de resgate ou de salvamento. A partir do momento que ele entra nesse condomínio e ele resgata essas pessoas que estão lá, ele salvou essas pessoas. Então, quando a gente pega a palavra salvar, no grego, vem soltéria, vem souzo, que vai a mesma conotação de resgate, regeneração, cura, e é isso. Só que o cristianismo ele pega essa parte de salvamento para falar que o Criador salva dos perigos para dar a vida eterna. Porém, a vida eterna nós sabemos que nós herdamos, ou o Olam Rabá, o mundo vindouro, é obedecendo a Torá do Criador. Então veja, quando você pega o texto que você falou de eunuco, primeiro está falando dali, né, de uma pessoa que, se nós formos analisar, uns vão dizer que não era o eunuco, outros vão falar que era o eunuco, porém, querendo ou não, era um homem que já conhecia os mandamentos, por quê? Porque ele estava com o livro do Taná na mão, certo? E ali ele começa a ler, e ali, através do próprio Criador, Felipe vai de encontro e lê para ele, né, o texto. Veja que batismo, irmão, se você for pegar num conceito torácico, que seja, ou num costume, para purificação. É o que Yeshua fez quando lavou os pés e banhou todo o Kéfas. É um ato de purificação, é um ato de limpeza. O que vai nos garantir a nossa Olam Rabá é o que? É a nossa conduta com a Torá, porque vem a libertação, a regeneração, a cura, o terceiro puxura, e eu concluo para o Marcelo dar prosseguimento.
Aquela mulher do fluxo de sangue, se você for analisar, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, porém, segundo o texto lá, ela não teve êxito na sua cura, mas ela ouviu dizer que Yeshua ia passar. E Yeshua passando, ela toca no manto de Yeshua. O que Yeshua fala? A tua fé te salvou, a tua fé te curou, ou seja, a tua fé te regenerou, a tua fé te curou. Mas se fé vem de emuná, e emuná vem de confiar e de fidelidade, fidelidade no quê? Na Torá do Criador. Interessante a gente ver, irmãos, que foi citado aí, né, o irmão Josivaldo citou, né, e o Alex mencionou aí também, a questão do eunuco, né? E Alex falou aí muito bem, o eunuco, né, que a gente há o entendimento de que ele não era realmente eunuco, porque se ele estava indo para o templo, né, ele não era eunuco, a palavra foi traduzida errada, né? Mas ele estava com um rolo do profeta Isaías, ele estava lendo ali. Então significa que ele conhecia. E se ele estava indo, se ele estava voltando do templo, é porque ele tinha ido celebrar uma festa, tinha ido celebrar alguma coisa lá no templo, tinha ido fazer alguma coisa lá no templo. E isso, por si só, já demonstra para nós que ele conhecia, né, a Torá e os profetas. Então, quando ele conhece a respeito, ele tem o conhecimento a respeito de Yeshua, então ele olha para a água e vê. Então o que impede que eu seja batizado? Para ele, nada impediria dele ser batizado. Por quê? Porque ele já conhecia as escrituras. Ele tinha entendimento. Ele só precisava saber a respeito de Yeshua. O que é diferente hoje em dia, que muitas pessoas não conhecem as escrituras, vão aprender sobre Yeshua, às vezes numa pregação, né, e já querem ser batizadas. E isso é diferente. É diferente. Uma pessoa que, se você chega lá em Jerusalém hoje, né? Você chega em Jerusalém hoje, ou em algum bairro judaico por aqui pelo Brasil mesmo, você pega um judeu que não tem Yeshua, e você mostra para ele Yeshua na Torá, você mostra para ele Yeshua nos profetas, e você faz ele entender que Yeshua é o Messias prometido, e ele entende, ele pode ser batizado imediatamente. Por quê? Porque ele já tem o entendimento da Torá e dos profetas. Ele conhece as escrituras. Então, ele não precisa de tempo para entender, que é diferente das pessoas, hoje em dia, das pessoas daqui, os gentios. Né? Por quê? Porque quando eles vão conhecer a respeito de Yeshua, é que aí vai começar a entender Torá e profetas. Então, eles precisam ter esse entendimento, precisa ter um ensino. É por isso que se diz que precisa ter o tempo antes da imersão, antes do batismo. Eu posso falar, dar um adendo? Fica à vontade. Oi. Em relação ao antissemitismo que ocorre nas igrejas, irmão, eu estou fazendo minha techuvá faz um ano, e no trabalho eu tento passar o que estou aprendendo. E a maioria do meu setor são evangélicos. Mas o preconceito que Ô, tem... meu xará! Oi, irmão, tudo bom? O preconceito que tem com o povo de Israel na igreja, que é passado para os irmãos, chega a um horror, porque eles são ensinados a que o povo de Israel perdeu a sua eleição, né? Que a igreja hoje é que é a noiva de Cristo. Então eu fico tentando ensinar, mas eles têm uma mente tão caterizadas que fica dá pena, entendeu? E é difícil você ensinar, você passar para as pessoas que são ensinadas erradas. E eu moro aqui no interior de Pernambuco e os irmãos que eu conheço que são evangélicos, eles são perseguidor mesmo do povo de Israel. Certo. É simples de resolver isso, irmão Yohanan. Isso se chama doutrina da substituição, onde não tem base nem fundamento na Torá e nem da Brit Hadashah. Sabe por que não tem base?
Tem um texto em Romanos, capítulo, se eu não me engano, 11, que fala a respeito disso. Agora, a respeito do antissemitismo nas igrejas, é culpa daqueles que ensinam que estão no altar. Por quê? Porque, segundo a ótica deles, eles dizem que foi os judeus que entregaram Yeshua. Mas se nós formos pegar o próprio Lucas, fala que eles foram entregar aos gentios e os gentios a entregaram. Enfim, mas vamos lá para o ponto. Então, veja, o porquê as pessoas pregam contra o antissemitismo, irmão? As pessoas querem viver um evangelho laico, onde elas podem fazer o que quiser, onde elas podem aprontar o que quiser, e ali dá por certo. Por quê? Porque, segundo elas, a lei, que foi traduzida errada, foi até Yohanan, e segundo eles, né? E se findou no Machia. Mas se você pegar a palavra finalidade, né? Finalidade no Machia é diferente, porque não se findou no Machia. Yeshua é a finalidade da Torá, certo? Porque ele deu continuação e deu continuação até hoje. Porque até então, até hoje, por quê? Porque ele não aboliu a Torá. Agora veja, irmão, o porquê isso? Por falta de conhecimento. Oséias 6,4, rejeitam a Torá, e lá está escrito que e os sacerdotes serão rejeitados também. Por quê? Porque assim, o antissemitismo não vem daqueles que, por quê? Porque não senta para aprender. Eles passam 3, 4 anos numa igreja, vamos dizer, ele é levantado como cooperador, como diácono, como presbítero, como evangelista e como pastor. Porém, só basta falar um pouquinho bonitinho, né? E tá tudo certo, mas se aprofundar, se pegar firme, eles contradizem, porque assim, irmão, a igreja substituiu Israel aonde? Se o próprio Shaul, o tanto defende, está escrito lá em Romanos, se eu não me engano, acho que é Romanos 11, se eu não me engano, fala sobre isso, que de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo, entende? A lei se findou, a lei acabou no Mashiach, negativo. Pode falar aí, Ronan. Não, sem contar que a profecia de Irmiyahu ali, Jeremias 31, 37, o próprio Eterno, Baruch Hashem, ele diz que mesmo que alguém possa medir os céus ou medir a terra, ele não rejeitaria o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel errando, mesmo o povo de Israel se desviando, ele não rejeitaria o povo de Israel. Pode falar, Marcelo. Acho que o Marcelo É saiu. isso aí. Não, tô na área. É isso aí mesmo. O Eterno, ele não rejeita, né, o povo de Israel. E esse dogma que foi criado aí, conforme o Alex falou aí, né, essa teologia da substituição, né, ele veio sendo implantado na mente das pessoas já desde o do terceiro século, né? E isso foi sendo enraizado, e as pessoas já são antissemitas, já substituem Israel naturalmente. Eu já vi presencialmente em culto, né, pregador dizendo lá, pegando um texto lá de um dos profetas e falando: onde você vê Israel aí, risca na sua Bíblia e coloca a igreja, entendeu? Por quê? Porque isso está enraizado, as pessoas, e aí quem está ali, a multidão que está ali ouvindo naquele culto, naquele congresso, ali, segue isso, né? E aquilo fica na mente delas, fica na mente dessas pessoas, né? Porque agora elas são o novo Israel, porque eles são o novo Israel, não tem mais Israel. E aí você vai falar de Israel, você mostra o texto de Paulo falando: Deus não rejeitou o seu povo, né? Mas não adianta, as pessoas não conseguem entender. Exatamente. Tem mais alguma pergunta, os irmãos aí? Os irmãos que estão ouvindo, tem alguma dúvida? Jorge, Yohanan, Paula, Mirelle, Diana, Cris, Rose, Anderson, tem alguma pergunta? Shalom. Um dia para Shalom, todos. estamos aqui para ajudar. Lembro quando eu era cristã? É incrível, eu estava ouvindo o áudio do irmão lá do outro grupo, que estava conversando com eu, ele falando aquelas coisas inacreditáveis, porque eu sempre cria um povo de Israel, que era uma nação santa, entendeu? E esse irmão falando aquilo, eu desconcordo totalmente, né? Mesmo eu tendo um pouquinho de aprendizado, né? Eu nunca ouvi falar nisso. Incrível.
Entendi. O que acontece? Nós temos que ir por pontos, irmãos. Como assim? O que nós temos que entender? O que é ensinado nos altares hoje? Que a igreja substituiu Israel, que Yeshua aboliu a Torá para que vivemos na graça, que a lei foi até Yohanan, não é isso que se passa? Que o povo judeu matou Yeshua, não é isso que se passa? Aí, é sempre como eu costumo dizer para o povo, irmãos, estudem, se aprofundem, veja se aquilo que estão dizendo é verdade. Faça uma crítica textual para vocês verem se é isso que basta. Sabe por quê? Porque senão fica aquele negócio famoso, né, papagaio, né? Então o que acontece, irmão? Deus não substituiu Israel coisa nenhuma. Yeshua, olha, um ensinamento diabólico, irmão. Perdão, mas é um ensinamento de Rassatã mesmo. A pessoa vai ter que trocar, fecha o microfone, por favor. Como fala? Ter a cara de pau de falar assim, Yeshua aboliu. Aí você pega lá Matitiarro, capítulo 5, verso 17, diz, porém eu não vim abolir, mas completar. Você pega no grego, é plero. Plero vem de preencher, completar. Então Yeshua veio completar, não estava completa, mas ele veio deixar mais claro as escrituras. Ele veio ensiná-las sem dogmas, sem preceitos, que é o que ele combatia realmente com Shaul a respeito. Aí você pega, mas foi substituído. Aí você pega Romanos 11, se eu não me engano, e fala, de modo nenhum rejeitei meu povo, como o Yohanan disse aqui, né? Citou até um dos profetas. Então o que acontece? O fim da lei é Yohanan, mas será que é isso mesmo? Então é isso que nós temos que entender. Veja, nós que estamos procurando Techuvá, e aqueles que estão chegando, você pode ter certeza, e vocês vão lembrar do que eu estou falando, vai confrontar porque assim, o único pecado que a Bíblia nos ensina, nós contamos até no livro, né, de 1 Yohanan, se não me engano, 1 Yohanan 3:4, a epístola lá, que toda transgressão vem da transgressão da Torá. Agora, por que a confusão? Você pega o termo lei. A pessoa que não tem um conhecimento, principalmente não generalizando, mas a maioria dos cristãos, já engloba tudo como lei. E foi traduzido errado. Torá, irmão, é o alvo. Torá é instrução, direção, ensino. Vem da raiz de Ará. Instrução, direção, ensino do Criador. Como é que o Criador... Veja, o Criador, vamos supor, o Criador ele é o arquiteto. Ele elabora tudo e coloca lá a existir. Yeshua vivia no pensamento do Criador, como está em Nedarim, 89, se eu não me engano. As 7 coisas que Deus criou. Então o Criador ele vem, constrói tudo, coloca a sua lei. Irmão, como é que uma pessoa que não criou, que só governou porque o Pai deu autoridade, vai destruir algo que ele mesmo não elaborou, não criou? Como é que Shaul, sendo, como o Marcelo disse aqui, um apóstolo, um discípulo, ele vai destruir a Torá do Eterno? Não pode. Porque se nós pegarmos, irmãos, os termos, já foi ensinado isso muitas das vezes, para eu concluir a minha visão a respeito disso. Quem conhece hebraico entende. Você vai pegar o Aleph e pegar o Lamed. Na criptografia, o Aleph tem um sentido da cabeça de um boi e o Lamed um sentido de um cajado. O que isso quer dizer? O que é o Criador? Um ser de força e poder, que cria e governa, e de autoridade. Então você pode ver que o próprio Mashiach Yeshua fala que tudo que ele tem veio da parte do Pai. Então eu não posso colocar Yeshua como um Deus, eu não posso colocar o Yeshua como um traidor do próprio Pai, eu não posso colocar Yeshua como um filho algo que ele mesmo não criou, irmão. E se a gente pega aí Jeremias 31, a partir do verso 34, na Bíblia comum aí, a Bíblia cristã, vai estar a partir do verso 35, o texto diz assim, olha, isto é o que Adonai diz, aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até suas águas rujam, Adonai Tsevaot é o seu nome. Se estas leis desaparecerem da minha presença, diz Adonai, então
A descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isto é o que Adonai diz. Se o céu acima puder ser medido e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Então, o sol deixou de governar o dia? Não. A lua e as estrelas deixam de governar a noite? Não. Não. Tem como medir o céu? Não. Tem como medir as profundezas do mar? Não. Então Deus não rejeita o seu povo Israel de forma alguma. E se nós quisermos fazer parte do povo do Eterno, nós temos que ser enxertados, como diz o apóstolo Paulo. E Yeshua serve para isso, né? A vida justa dele serve para isso, para nos enxertar nesse povo que não foi e não será rejeitado jamais. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ô, Alex, se você puder responder, esteja à Então, vontade. tem uns irmãos aí. É específico para Yohanan, Tá bom. mas se você souber também, viu? Responder. Sobre o antissemitismo, uma coisa, uma coisa que eu queria muito saber. Por que os próprios judeus eles não tentaram de uma maneira de diminuir, levando a Torá aos quatro cantos do mundo, ao interior do Brasil, né, formando sinagoga, ensinando que a lei do Senhor não é tão dura como é passada para os leigos. Era essa pergunta que eu queria sempre perguntar. Vai lá, Ronan. Ronan? Shalom, Shalom, pode fazer de novo aí, que a minha internet aqui tá ruim hoje, aí caiu. Pode fazer a pergunta de novo? Você quer que eu responda ou você responde? Não, responda, Alex. Pode responder, Alex. Não, deixa o Ronan responder. Você falou para ele primeiro, deixa ele responder. Faça de novo aí, Ronan, por favor, a pergunta. Sim, em relação ao antissemitismo, né, porque a maioria das outras igrejas, elas propagaram a sua fé. Mas, assim, eu queria saber por que o povo judeu, para diminuir mais o antissemitismo, o preconceito, eles não construíram, não levaram a Torá para o resto para o resto do mundo, os quatro cantos do mundo, o interior do Brasil, né, para as pessoas. Por que eles não tentaram fazer com que esse antissemitismo diminuísse, né, levando a Torá, levando a lei, para que as pessoas entendessem que não é tão pesada como é passado no meio secular? O que aconteceu? O povo de Israel sempre foi perseguido, isso aí não é novidade. Há 70 anos atrás, depois do Holocausto, a nação de Israel iniciou com 650 pessoas. Então, o que aconteceu? Os nazarenos, eles se isolaram, muitos se isolaram. Por exemplo, minha família mesmo, ela é da Espanha, aí ela veio para o Brasil, expulsa por não querer se converter ao cristianismo. Eu tive alguns parentes que foram mortos na Inquisição espanhola. Aí eles vieram para o Rio Grande do Sul aqui, na fronteira ali com o Uruguai ali, e se colocaram no meio do mato, escondido, do medo da perseguição. Então, o que aconteceu? Por causa das perseguições, o povo de Israel, ele escondeu a verdade. Aí por isso que se isolaram em comunidades, cumpriam a Torá ali. Por quê? Porque a gente começou a ver o gentio como perseguidor, como alguém que queria nos matar, queria nos fazer mal. É a mesma coisa se acontece hoje. Pô, se eu tenho um vizinho que só quer me fazer o mal, o que eu vou fazer? Eu vou me esconder, eu não quero contato com ele. E foi isso que aconteceu. Claro que tudo isso aí faz parte de uma profecia, né? Ezequiel 34. Passa um tempo, né? Aí agora Ezequiel 34, o próprio Eterno está levantando dentro do povo de Israel alguns judeus naturais que estão se unindo, tem muita gente dentro do judaísmo ortodoxo, ou dentro dos ortodoxos, que já estão crendo em Yeshua. Só que
por causa da perseguição dentro das comunidades, eles não se revelam. Alguns saem, que nem meu caso, alguns saem para fora e aceitam o desafio, né? Então, o que aconteceu foi isso. E aí a gente é perseguido por todo. A gente não sabe onde é que está o inimigo. A gente tem o Eterno, Baruch Hashem, conosco, mas a gente não sabe, a gente não sabia onde é que estava o inimigo. Ele vinha de todo lado. Eles, por exemplo, a gente aprende que a gente até tem bens, tem casas, mas a gente está preparado para perder. Ou seja, o que a gente investe? A gente investe no conhecimento. Porque a única coisa que não pode nos tirar é o conhecimento. A gente procura estudar, não só a Torá, mas estudar finanças, estudar negócios, estudar coisas que a gente possa carregar, caso a gente venha a ser perseguido e nos tirem nossas casas, nos tirem os bens, as empresas. Então, tudo isso aí gerou esse antissemitismo, fez com que o povo de Israel se escondesse a verdade. Ou seja, em outras palavras, eles não merecem aprender a Torá. Baruch Hashem. Eita, desculpa, Alex. Vou dar um ponto aqui sobre o antissemitismo também. Na cabeça de alguns irmãos, não generalizando, podem me corrigirem se eu estiver errado. Se você pegar 100 irmãos cristãos, 99,9 eles vão comentar da seguinte maneira: quem que matou o Jesus deles? Alguém pode me responder? Os judeus. Exatamente. Então colocaram esse dogma, colocaram isso na mente deles. Olha, Jesus, ele foi entregue pelos judeus, e Yeshua foi entregue pelos judeus. E aí eles, de qualquer maneira, eles tentam deturbar as escrituras. Nós sabemos que não foi isso, irmão. Yeshua teria que passar pelo que ele passou. Se você pegar em Mateus, no Monte de Getsemane, ele ora ao Pai, né? Se você pegar em Hebreus, fala que ele, como filho obediente, suportou, ele foi ouvido, mas cumpriu aquilo que tinha que ser para cumprir. Só que na cabeça dessas pessoas, é por isso que eu disse anteriormente, igual o Yohanan colocou a parte histórica, como eu disse anteriormente, o que acontece? É os ensinos, irmãos. Tem um pedaço da porção da Paraxá que fala que a Torá veio para todos, porém, os únicos que conseguiram obedecê-la foi o povo de Israel. E para eles, se você for analisar também a cultura, para eles a Torá é só para eles. Entende? Mas nós sabemos que não é bem assim. A Torá é para todos aqueles que procuram obedecer e conseguem obedecer. Mas o antissemitismo na visão, Yohanan e demais irmãos, não generalizando, tá? Do cristianismo é essa. Que pregaram Yeshua, que mataram Yeshua, que fizeram Yeshua. Porque esse, às vezes, é pregações para levar, segundo eles, ao arrependimento. Entende? Não vamos ser hipócritas aqui. Quem nunca falou sobre isso? Hoje nós já falamos de um jeito mais diferente, mas não é verdade? Então, assim, o antissemitismo, irmão, geralmente surge por isso também, né? Quando você pega as duas casas, Beit Shammai e Beit Hillel. Shammai já era um pouco mais rigoroso. Beit Shammai, ele já era um pouco mais enérgico. Só quem poderia estudar a Torá era o povo de Israel, o judeu mesmo, nascido judeu, meu sangue judeu. Já para Beit Hillel, casa de Hillel, todos que quisessem aprender a Torá poderiam aprender. Por isso que muitos trechos da Brit Hadashah, mas muitos textos da Brit Hadashah, se você pegar Yeshua, você vê os ensinos de Hillel. E aí muitas pessoas não entendem isso, que Yeshua foi numa escola de judeu, Yeshua foi numa Beit, né? E principalmente a de Hillel, ele estudou as duas casas, mas ele leva para um lado mais flexível, né? Que é a casa de Hillel. Então, quando você pega esses termos, você começa a estudar, você começa a entender o que Yeshua quer dizer, irmão. E Yeshua não está dizendo que ele vai pegar um povo pecador, como a Bíblia diz. Yeshua veio para os doentes, sim.
Mas quando nós vamos analisar, Yeshua, irmão, ele vem ensinar a Torá, porque assim, não existia naquela época Brit Hadashah, existia a Torá. E era o que Yeshua ensinava, só que o povo hoje não sabe por quê, como eu disse lá em cima, né? As pessoas, porque falam um pouquinho bonitinho, hoje é separada como diácono, amanhã já como evangelista, não dura aí 1 ano, 2 anos de estudo, porque não estuda, já é separado como alguma coisa, ou como alguma autoridade dentro da igreja, entendeu? São quantos por 5? 6. Fone. Quer falar? Pode, Marcelo. O Mirelle quer falar? Pode falar. Ô, Mirelle, coisa o seu fone, por favor. Pode falar, Marcelo. É por isso que a gente sempre frisa, né, no grupo, né, durante os nossos ensinos, que é importante se estudar a Torá. E durante a semana, né, vocês reparam que eu sempre coloco, às vezes eu até, quando trabalho, acabo esquecendo, mas eu sempre coloco lá, aliar de hoje, para que vocês possam ter acesso ao texto da Torá e ali vocês tenham tempo de refletir sobre ele durante os dias da semana. Por isso que é importante se estudar a Torá, se estudar os profetas, para que esse antissemitismo que foi implantado em nós mesmos, né, como o Alex falou aí, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente também nunca foi, né? Porque a gente nunca disse que a Igreja de Israel, a gente não pode ser hipócrita de falar isso, né? E a gente chegar e entender, através do estudo da Torá, do estudo dos profetas e dos textos nazarenos, né, que isso vai mudando na nossa mente, isso vai sendo transformado. Através do estudo, do entendimento correto, isso vai sendo transformado. Por isso a importância, esse nosso bate-papo aqui está sendo muito valioso exatamente por causa disso, né? O Yohanan descobriu essa ferramenta maravilhosa aí, para que a gente possa estar aqui batendo um papo e entendendo mais, compreendendo mais e podendo ouvir mais a voz uns dos outros, para que isso possa gerar um achego maior entre cada um dos irmãos, dos membros aí do grupo aí. E o Alex falou uma coisa importantíssima: estudar, irmão, se aprofundar, né? O Yohanan também mencionou aí que o povo de Israel procura estudar, porque às vezes não pode, quando é perseguido, não pode levar as coisas físicas, mas o conhecimento ninguém tira. E quando a gente começa a se dedicar a estudar a palavra do Senhor, né? O próprio Yohanan já falou também isso várias vezes no grupo lá. Você começa a estudar a palavra do Eterno, a Torá e os profetas, o Urua do Eterno vem sobre você, te dando cada vez mais entendimento, mais compreensão. Ele te unge, né? Literalmente, ele te unge, ele te faz imergir na verdade, né? E isso é importante para nós. Alguma outra pergunta pessoal aí? Os irmãos que estão ouvindo têm alguma dúvida, irmãos? Não. Shalom. Mirelle, Jorge, Josivaldo, Rose, Paula, Diana, Ivan, Gabriela. Cris, tem alguma pergunta? Shalom Leikulan a todos, irmãos. No momento eu não tenho pergunta não, porque eu fiquei vendo a ferramenta agora, né? Eu vou sair, mas maravilhoso essa ferramenta, né? Que o Eterno mostrou, né? Pra gente poder juntos estudar, né? Fica mais didático, fica mais fácil, às vezes até de aprender. Então eu vou estar sempre acompanhando aqui, né? De ontem para hoje não olhei o grupo, não tinha visto, mas maravilha essa ferramenta. Então, Shalom Leikulan a todos aí. Amém. A gente está gravando toda a conversa e a gente vai postar no grupo das explanações lá. E dependendo do se o pessoal achar bom aí, entre os ADM, aí a gente vai fazer todo domingo isso aí. Aí a gente vai colocar como pauta essa conversa aí, esse bate-papo aí, a gente vai responder perguntas aí.
tirar dúvidas. O Yohanan é expert em descobrir grupos, irmão. O Yohanan é uma benção a respeito disso. E descobrir mais uma ferramenta aí. Tá bem, tá bem. O pastor Leniel me chamou e diz assim, tem o Senhor dos Anéis e você é o Senhor dos grupos. A direção vem eu faço, eu não tenho, é tudo com o Eterno, Baruch Hashem. Baruch Hashem, benção. Eu gostei dessa ferramenta aí. Fica até mais fácil para ensinar, eu acho. E E de aprender também. a pauta aqui no domingo, vai começar que hora? Vai ser sempre nesse horário mesmo? Então, mas você colocou aqui, ó. Não dá para saber da onde que essa peça seja Fecha o microfone, Josivaldo. A gente vai ver se coloca como pauta, senhora Rose, essa conversa aí domingo. Aí terça e quinta a gente vai passar uma pauta escrita, como vem sendo feito, e aí essa conversa aí, sabedoria toraísta, a gente vai fazer nos domingos. Eu gostei. Mas é muito bom. Um pouquinho que eu estou aqui já aprendi bastante coisa. Muito proveitoso mesmo. Eu queria falar uma Quero coisa. agradecer aí a todos aí do grupo. Deus abençoe muito vocês aí. Amém, Josivaldo. Eu queria falar uma coisa sobre a Techuvá, né? Eu tenho notado que o pessoal que está se achegando fica naquela ansiedade. Eu até entendo, né? Por causa da quantidade de anos que a pessoa vive no paganismo. Mas tem que ter paciência, não adianta querer subir 2, 3 degraus de uma vez só. Tem que ir no básico, tem que ir aprendendo, tem que sentar para aprender, tem que ouvir mais, tudo isso aí. E com o tempo, por que acontece? Não adianta a pessoa não cumprir os mandamentos, os básicos, pelo menos, que é Kashrut, Shabbat, a purificação das regras da mulher, não comer essas impurezas, que é Kashrut, e ficar aprendendo, ficar ouvindo, acumulando um monte de conhecimento e não colocar em prática. Porque como que é o ciclo? Ou como que o eterno Baruch Hashem trabalha? Ele vai assim, ó, você começa guardando o Shabbat e ele já começa a te dar uma porçãozinha do Ruach. Aí você começa a se abster de comidas impuras, ele te dá outra porção. E aí essas duas porções, que de repente você não valoriza ou não enxerga, essas duas porções vão te abrir o entendimento e vai te levar a entender outras coisas. Então é um processo, não é de hoje para amanhã. Às vezes a gente vê pessoas, mas eu quero aprender tudo, eu quero saber tudo, eu quero fazer. Claro, a gente entende que é por causa do tempo perdido. Mas não foi perdido o tempo. Porque toda essa experiência que o remanescente passa no sistema religioso vai servir de bagagem para ele conseguir resgatar os seus irmãos depois. Porque como ele já viveu aquela situação, ele vai conseguir fazer o resgate dos irmãos que estão ainda onde eles estavam. Onde ele estava. Perfeito, Hanan. Perfeito essa fala sua aí. Porque, às vezes, realmente, quando você começa a cumprir, realmente, quem está iniciando a estudar e começa a cumprir, realmente, gradativamente, o Eterno vai te mostrando as coisas. Gradativamente. Conforme você vai cumprindo a Torá, vai estudando a Torá, você vai seguindo o ciclo anual das Parashiot, e você vai relendo aquilo ali, vai reestudando aquilo ali, passo a passo. A cada ano que passa, você vai aprendendo mais. E você vai somando isso com as suas leituras e estudos dos profetas e dos textos da Brit Hadashah. Isso vai complementando cada vez mais. Aí você vai vivendo. Hoje eu cumpro Torá, estou fazendo Shabat, faço celebração do Shabat, deixei de comer as coisas impuras. E aí amanhã, poxa, eu já estou fazendo uma outra coisa. Vou celebrar agora as festas. Porque comigo mesmo começou assim. Eu passei 5 anos estudando sobre a restauração, sobre o Techuvá. Até que chegou um dia em que eu falei assim, não, eu tenho que começar a agir. E aí eu comecei a agir. Eu comecei com a minha família, minha esposa, olha, eu vou começar a celebrar Shabat. Entrei em contato com o irmão do Ensinando de Sião, ele mandou aquela, que eu até postei no grupo aí, né, a liturgia do Shabat, e ali eu conversei com a minha esposa e comecei a celebrar Shabat. E aí, daí, para começar a trilhar no caminho
e melhorar mais e mais a obediência foi gradativo. Você começa a fazer, poxa, hoje, agora eu não como mais isso, não como mais aquilo, não faço mais isso, não faço mais aquilo. E você vai ampliando o seu leque. Conforme você vai estudando as parashiot, junto com a sua família, lendo as aliot ali durante a semana e tal, você vai vendo coisas que você não tinha visto antes. Você, por exemplo, vai vendo textos na Torá, o Eterno falando com Moisés, vocês peguem Deuteronômio, por exemplo, o Eterno falando coisas com Moisés que iria acontecer mais na frente. Você vê a confirmação no livro de Juízes, você lê a confirmação no livro de Samuel, nos livros de Reis, porque o Eterno já tinha falado antes. E isso as pessoas não conseguem entender. Às vezes as pessoas perguntam, por que tem que estudar as Parashá? Por que tem que estudar Parashiot? Estudar ali gradativamente, ali toda semana e tal. Porque isso foi um projeto que Deus estabeleceu para que a gente possa ter entendimento das Escrituras durante o ano. Então, conforme você vai obedecendo e praticando, né, conforme o Hanan falou aí, né, você vai melhorando e subindo e se aproximando cada vez mais do Eterno. E a cada vez que você vai obedecendo e cumprindo uma coisa, mais você vai recebendo urua. Eu aprendi que são 365 mandamentos negativos, né? E o oposto são os mandamentos positivos, né? Que são 240 e pouco, não me lembro agora o total certo. E a cada mandamento positivo que você consegue obedecer, você recebe porção em dobro. O que significa que se você cumprir os 240 e poucos mandamentos positivos, ao final de um ano, você cumpriu muito mais do que os mandamentos negativos. Né? Ou seja, só em obedecer ao Eterno, só em obedecer os mandamentos positivos, você já fez o dobro dos 365 mandamentos negativos. Então, a cada mandamento que a gente obedece, que a gente vai cumprindo e vai começando a praticar, isso vai mudando a nossa vida, muda o nosso coração, muda a nossa mente. Aí toda aquela carga de antissemitismo, de entendimento errado, ele vai saindo, mas isso é gradual, não tem como ser de uma vez. Então quem está chegando agora tem que entender isso, não é de uma vez, é gradualmente, é aos poucos, mas sempre com a prática, porque aí Tiago vai falar que o conhecer o mandamento, mas não viver, não serve de nada. É verdade, isso aí. Marcelo. Pode falar, Yohanan, pode falar. É verdade, irmão Marcelo. E uma palavra que você falou aí, que é atitude, né? A pessoa tem de ter atitude, ter de mudança, né? Para mim mesmo, que estou com um ano, que estou fazendo o Techuvá, você tem de mudar o seu modo de pensar, seu modo de agir, né? E sabemos que a água, um copo de água, ele faz bem, mas se você tomar 1 litro de água, ele vai te fazer mal, né? Ou seja, para quem está começando, tem de ser degrau por degrau, né? E o conhecimento demais para quem está iniciando pode também ofender, né? E sabemos que a cada Shabat, a cada preceito que você vai obedecendo, você vai fazendo, eu particularmente, você vê que a lei de Deus não é essa carga toda, né, que eu imaginava, né? É um fardo leve, é benéfico, é com alegria, né? Tem Shabatot que eu não guardo na semana por causa do sistema, né, que eu trabalho na semana, não tem como guardar. Mas a visão que eu passei a ver através dos estudos de Yohanan, de Alex, Leniel e do Ravi Dalan, olha, minha vida tem sido uma maravilha, viu? E foi através dessa palavra, atitude. Baruch Hashem, só um respaldo aqui, irmãos, a respeito que o nosso amado Yohanan colocou sobre a lei, né? Eu expliquei que lei não é Torá. Eu preciso separar aqui o que é a Torá, o que é o legalismo que queriam colocar naquela época, certo? Onde se tornam penosos, que quando Yeshua chega ali em Matitiahu, ele repreende o povo, fala, vocês façam o que Moshe ensinou, mas o que eles fazem, não façam.
porque nem eles mesmos cumprem, colocam fardo pesados. Então, e aí você vai para Matitiahu capítulo 11, verso 28, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é manso e o meu fardo é leve. Aprende de mim que sou manso e humilde. Mas o que Yeshua estava convidando? Era só uma pessoa para arrependimento? Vinde a mim, ó, aprende de mim a Torá. Aprende de mim. Sou manso e humilde, e o meu fardo é leve. Então, naquela época, tinha pessoas que colocavam muito fardo pesado nas pessoas. O que era aquele fardo ali? Se você pegar o contexto histórico, vão falar que era trabalho esforçado, né? Mas se você for analisar, o fardo ali era o legalismo, os dogmas daquela época. E estava sobrecarregando o povo. Então veja que, graças ao Criador, na Kahal Teshuvah, nos demais grupos que nós fazemos parte, ele não te força a nada. Ele não te força, a gente ensina você a começar a praticar a Torá, né? E primeiramente começa a fazer Teshuvah. Então, irmãos, assim, quando eu começo a colocar fardo pesados, isso não só no judaísmo, irmão, no cristianismo também. O que tem de pessoas colocando fardo pesados dentro do cristianismo nos seus membros não é fácil. Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você não faz isso, você não pode fazer aquilo. E você vai começar analisando que, peraí, irmão, do mesmo jeito que tinha fardo pesado naquela época, existe fardo pesado também hoje. Você está me entendendo? Então, assim, o que Yeshua falou? Vinde a mim, então você está cansado, sobrecarregado, meu fardo ele é leve, meu jugo é manso. Entende? Então, assim, nós temos que saber separar o que é Torá, o que é lei. Né? Nós não podemos pegar tudo que está lá na João Ferreira de Almeida e englobar como Torá, não, irmão. A Torá é a instrução e direção do Eterno, acabou. Igual o Marcelo falou, tem as negativas e as positivas. Eu tenho que ver que eu preciso cumprir. Porque muitas pessoas falam assim, que Deus me abençoe. Ou muitas pregações que nós vemos na igreja, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Olha a conversa. Olha, eu vejo o anjo com a bandeja na mão e aquele repete tudo aquele negócio todo, mas espera aí. Aí você vai em Devarim, o que o Criador fala para Moshe? Moshe fala para o povo: aqueles que ouvir e praticar meus mandamentos serão abençoados. Aí chegam os camaradas, mas a lei foi abolida, nós estamos na graça. O que é a graça, gente? Né? Então essas coisas que têm que ser colocadas, né, num equilíbrio, né, colocada num equilíbrio e organizado, porque o Criador sempre foi organizado. Quem é desorganizado é o ser humano, que quer fazer tudo do jeito dele. Porém, graças ao Criador, a Kahal Teshuvah, os demais grupos que a gente participa, tenta organizar as coisas, irmão. Entendeu? Então, assim, eu preciso saber o que é o legalismo, eu preciso saber o que é a Torá, eu preciso saber o que eu devo cumprir e o que eu não devo cumprir. O que é para eu cumprir, eu vou procurar o quê? Cumprir. Agora, irmão, se eu vou só num lugar, eu só grito, eu só pulo, eu só rodo, como de tudo e não me preocupo com nada, e ainda eu vou falar que o Criador vai me abençoar, então eu prefiro ficar com a Torá o que ela me diz. Shalom. Tem uma pergunta, você disse para a gente cumprir, mas o que é graça? Eu queria fazer essa pergunta: o que é graça e qual a diferença da lei e da Torá? Certo. Graça, ela vai além, amado, de um algo imerecedor. Se você pegar desde o Taná e Tará, fala sobre graça. A pessoa ser justa, né? Cumprir com a Torá. A pessoa ser um tzidak. E assim, graça no contexto Novo Testamento, para eles, eu não preciso cumprir mais lei nenhuma. Eu não preciso, porque Yeshua veio, morreu por mim naquele madeiro, e eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça me dá a alta confiança de ser salvo. Mas não é isso. Graça, irmão, ela vai além. Se eu não me engano, graça é reset, se eu não me engano no hebraico, né? Ela vai além daquilo que a pessoa acha que é só um favor merecido. E também graça, ela é o quê? O reconhecimento que alguém morreu naquele madeiro por você também, que foi o nosso Rav Yeshua HaMashiach. Mas que nós temos que seguir o exemplo dele, que é o quê? Obedecer e cumprir Torá. Agora você perguntou. Graça, Alex, desculpa te interromper. Graça é misericórdia, perdão, amor. Tá tudo dentro desse, não é só... Claro, é um favor imerecido, como você falou, mas é vários atributos do Eterno que ele já manifestou, Baruch Hashem, o Eterno Baruch Hashem, que ele já manifestou lá no Éden. Quando Adão pecou,
ele já manifestou a reseda lá. Por quê? Porque ele tinha falado que se você comer desse fruto, você vai morrer. Então, quando Adão comeu o fruto, ele já era para ter morrido na hora que ele pecou. Mas não, ali já se manifestou a graça. Então, essa ideia de que, não, a graça só depois que Yeshua veio, que Yeshua viveu, isso aí é falso, isso aí é uma má interpretação. A graça já se manifestou. Pode continuar aí, Alex. Eu vou, desculpe, Ronan. E Eu vou ler aqui, tá? em relação à lei e à Torá, Tá, deixa eu ler algo para ti a aqui, irmão. diferença. Rapidamente. Você perguntou o que é graça, não é isso? O Renan já deduziu, o Renan já explicou Isso, muito bem. graça. Mas veja, eu vou trazer algum termo aqui, que é o bom do Telegram, que ele deixa eu abrir a Bíblia e eu consigo falar com você. Né? Graça. Graça vem de rem. Veja só, graça, ele vem de rem. Rem, que é favor, graça, elegância, favor, aceitação. Né? Ela vem nesse cognado. E aqui vem, aí foi o que o Renan disse, né? Raiz, Hanan. Ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso, mostrar favor, ser gracioso, ser piedoso, tornar gracioso, tornar favorável, ser gracioso, ser misericordioso, bondoso. E a todo tempo o Criador ele foi bondoso, gracioso, generoso para com o povo, só que o povo que punia. Entende? Eu peguei um texto aqui de Bereshit, capítulo 6, verso 8, que está falando sobre Noé, que fala assim, porém achou Matzá, graça, rem, diante de Aim, Senhor Jeová. Então, Noé achou graça perante os olhos do Criador. E veja que o Criador foi zeloso, foi piedoso, foi amoroso com a família de Noé. Por quê? Porque Noé obedeceu os seus mandamentos, os seus preceitos e obedeceu a sua ordem de criar uma arca, irmão. Graça engloba tudo isso, não é só um favor imerecido, não é só isso. E outra, a graça não surgiu no Novo Testamento. A graça ela surgiu desde a Torá. Verdade. Mais alguma dúvida? A graça ela já se manifesta desde o Antigo Testamento, é verdade. Exato. Mas no caso, quando você fala de graça, né, entendo que assim, a graça, eu perguntei também o que é lei, né? A lei, né, eu vou ler aqui o livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, está escrito: certo. Sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo do que ela diz. Isso para que toda boca se cale e o mundo inteiro se conheça culpado diante de Deus. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois pela lei só vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 19 ao 20. Romanos 6, então, 19? aqui que ele está dizendo que 3, 19. Tá, perdão. 3:19. Romanos 3, verso 19 ao 20. Isso. Então você vê que aqui ele fala que a lei só serve para os que estão debaixo da lei, né? E isso para que toda boca se cale e o mundo inteiro se conheça culpado diante de Deus. Ou seja, você vai olhar para aquela lei. Você consegue cumprir toda aquela lei? Toda, você consegue cumprir sem que haja algum tropeço para que você seja perfeito. Porque a lei, ela reflete o caráter de Deus, né? E para nós, que somos meros humanos, a gente olha para aquela lei e não vai conseguir cumprir. Então, para nós, ela só nos leva a conhecer o pecado. E assim, conhecer o pecado, a gente tem que ter em nós aquele sentimento de arrependimento. Certo. E aí vem a graça. É aí que chega a graça. Poxa, eu não consigo cumprir aquela lei. Eu não consigo, eu sou incapaz de cumprir aquela lei, porque aquela lei, se eu cumprir ela inteira, eu vou ser um ser humano perfeito, assim como Cristo, Jesus foi. Né? Então, tanto que ele fala, né, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Mas por que ele diz isso? Porque ele não veio abolir, porque na verdade, porque ele veio cumprir, porque pela nossa incapacidade de não conseguir cumpri-la. Então ele veio cumprir por nós, né? Mas aí não é legalidade, né? Agora, tanto que Paulo fala assim, eu estava em um chat ontem, ele fala assim, antes disso ele fala assim, no capítulo 5, verso 6,
A lei veio para que toda falta crescesse, mas aonde cresceu o pecado, a graça cresceu muito mais. Só que aí no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: então, o que vamos dizer? Devemos permanecer no pecado para que a graça cresça ainda mais? E ele fala: de jeito nenhum. Ou seja, não é porque a graça veio, né, que agora a gente tem legalidade. Ah, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer isso, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida porque a graça veio. Não, isso daí é uma libertinagem. Isso daí é uma profanação do seu corpo. E lembrando que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele habita em você. Então não tem como você dar os seus membros, o seu olho, sua língua, a sua boca, os seus dons que foi dado por Deus para você usar para os meios de injustiça, para profanação do seu corpo, né? Irmão Hélio. Então, quando... Sim. Deixa eu falar um pouquinho aí. Você está usando um texto lá de Romanos 3, né? E dando conotação dele como se Paulo estivesse falando da lei de Deus. Mas o que Paulo está falando ali não é da lei de Deus. E não né? Não. A palavra ali para lei, que foi traduzida como lei ali no grego, se você for procurar, né, ali ela vai estar ergos nomos. Obras da lei é diferente de lei, tá? Obras da lei significa Maasei HaTorá, ou seja, simplesmente ele está falando ali, tá, de dogmas. Ele está falando de dogmas legalistas. Então é cumprimento legalista da lei. A tradução correta ali seria isso, tá? Não é a lei de Deus. Sabe por quê? A lei de Deus não é pesada. Você falou aí que porque ninguém pode cumprir toda a lei. Realmente, ninguém pode cumprir toda a lei. Nem Yeshua cumpriu toda a lei. Sabe por quê que Yeshua também não cumpriu toda a lei? Porque, por exemplo, Yeshua não era mulher para cumprir a lei a respeito da purificação da menstruação. E Yeshua não era sacerdote para cumprir as leis referentes ao sacerdócio, a vestir a roupa, a sacrificar o cordeiro, né? Yeshua não cumpriu as leis a respeito dos levitas, porque ele não era levita. Então ele cumpria aquilo que cabia a ele cumprir, assim como nós cumprimos aquilo que cabe a nós cumprir. E eu vou te provar na Torá, tá, que o texto que Paulo está falando a respeito de peso da lei ali, não é a respeito da própria lei, tá? Porque a Torá fala que a lei não é pesada. Se você pegar lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 11 em diante, o texto vai dizer assim, ó: pois esta mitzvah, este mandamento, que hoje entrego a vocês, não é muito difícil. Em algumas tradições está pesado, tá? Não está fora do alcance de vocês. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvir para que lhe possamos obedecer. Da mesma forma, ela também não está além do mar para que vocês precisem perguntar quem atravessará o mar por nós e trará até nós para nos fazer ouvi-la para que possamos obedecer. Ao contrário, estou no verso 14, ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-la. Isso é Torá quem está dizendo. Isso foi confirmado por Yeshua e é confirmado por Paulo. Esses textos que as pessoas usam, dizendo Paulo falando da lei, tá? É uma má interpretação. É um mau entendimento daquilo que Paulo está dizendo. Paulo não pregou contra a Torá em momento algum. Em momento algum ele pregou contra a Torá. Quando o texto em português está falando de lei ali, a maioria das vezes ele está falando sobre obras da lei, é Maasei HaTorá. O irmão Alex pode complementar isso aí. Exatamente, eu vou pegar o texto aqui e vou mostrar para ele qual texto que ele leu. Eu vou pegar na Pesquisa Aramaica aqui para ele compreender. Eric, né? Isso. Oi, pode falar, Ivana. Pode falar. Tem um dogma aí dentro, principalmente do sistema religioso, que fala que a pessoa tem que cumprir os 613 mandamentos. Isso é uma heresia, é uma inverdade. Porque dentro desses 613 mandamentos, como o pastor falou aí, o pastor Marcelo, existem mandamentos específicos. Que nem o dízimo. O primeiro dízimo
ele não pode ser cumprido hoje, ele pode ser cumprido profeticamente. Por quê? Porque Yeshua é a primícia do Olam Rabá, a gente leva o testemunho da vida de Yeshua para as pessoas, a gente está cumprindo esse mandamento profeticamente, ou seja, a gente está praticando o primeiro dízimo antes de entrar no Olam Rabá. Então a gente já está vivendo isso aí antes. Mas as pessoas ficam falando essas coisas para, não sei, é antissemitismo, né? Ninguém consegue cumprir os 613 mandamentos. Hoje tem mais de 200 mandamentos que precisa do templo. Então não tem como cumprir. Então quando a pessoa, quando principalmente aparece uma pessoa meia curiosa, ou indagadora, ou questionadora no meio deles, mas para aí, olha, o Rav Shaul falou que a lei é santa, que a Torá é santa, que o mandamento é justo e bom. Como que pode? Sim. Aí ele vai lá e diz, não, sim, olha, é que tudo bem, era naquela época, só que como ninguém conseguia cumprir os 613 mandamentos, aí aí veio Yeshua e aí aboliu tudo. Então a pessoa fica lendo os 613 mandamentos e fica assustado, diz, mas ninguém consegue. Exatamente. Eu estou procurando aqui, tá, achei. Romanos 3,19, não é isso, Eric? Eric? 3,19. Tá Isso, bom. isso. Olha o que está 3,19. escrito aqui. Só para complementar o que o nosso Yohanan disse, o nosso irmão Marcelo disse. Ora, nós sabemos que tudo que a Torá diz aos que estão dentro da Torá o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Elohim. Certo? Porque aquele que não cumpre a Torá, Devarim diz que ele vai ser amaldiçoado, mas outra tradução, punido. Tá? Porquanto, agora veja bem, o verso 20, é por isso que nós temos que tomar cuidado com versículos isolados. Texto sem contexto vira pretexto, meu amado. Olha, versículo 20. Porquanto, pelo o legalismo, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela Torá é o pleno conhecimento do pecado. Então, a Torá é o alvo, irmão. Ela é a nossa bússola. É ela que nos conduz. É quando, vamos dar um exemplo aqui, você segue o Criador, certo? Aí, por um momento, você deixa a sua Yetzirah, a sua má inclinação, falar um pouco mais alto. E aí você sabe que algo, o seu corpo, a sua mente está te atraindo, mas você sabe que é errado. Se você fazer aquilo que você está errado, automaticamente a sua mente ela vai te acusar, ela vai te corrigir. Porque você está fazendo algo que fere o Criador e que fere a sua Torá. Agora, o legalismo são dogmas. E você tendo são conhecimento da lei. Agora sim. Então, porque você está pegando a Bíblia... Perdão. Peraí. É que você está pegando a Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida para o português. Está pegando a Pesquita aramaica, tá? Então, você não vai conseguir achar. Então, tudo aí nesse contexto seu... Se você pegar as duas palavras, tanto o Torá como o legalismo, vai estar a lei. É onde as pessoas se confundem. Foi explicado muito bem aqui. Ninguém consegue na face dessa terra, amado, obedecer todos os mandamentos. Nem Yeshua conseguiu, porque tinha o dinidá. Essa mitzvot nidá era da mulher dos dias dela. Entende? Então, assim, Yeshua cumpriu aquilo que cabia e determinava ele cumprir. Agora, as leis que as mulheres tinham que cumprir, também as mulheres teriam que cumprir. Igual o Yohanan colocou, são 613 mandamentos, 613 mitzvot, tanto negativa como positiva. Amados, com todo respeito, nem todo judeu consegue viver isso aí. Entendeu? Mas, irmão, no caso Jesus, né, Yeshua, ele, creio que ele cumpriu sim toda a lei, ele não, claro não que ele cumpriu, não cumpriu. Não cumpriu. Yeshua cumpriu o que era para ele ter cumprido, Mas ele não assim, cumpriu toda... Certo, mas aí você falou, ele não era sacerdote, não usou roupa do sacerdote, tal. Mas isso não seria peraí. aquele Mas o que sistema significa... dogmático? Peraí, mas o que significa esse tal? A gente está aqui para ajudar e para esclarecer, né? Para não virar um debate, o Eric, e para não ficar assim, essa coisa tipo retórica, né? Você disse que ele cumpriu toda a Torá. Ou toda a lei, como você falou. Aí, no caso, se você falou que ele cumpriu, aí tem que ter provas, textos e fontes dizendo que ele cumpriu toda a Torá. Né? Aí você falou, mas sacerdote não usou roupa tal.
Hã? Não, tô falando, ele não foi sacerdote, ele não usou, e não é por isso que ele não cumpriu a lei. Então, sim, mas todos, olha, Yeshua foi profeta, Yeshua foi colocado como rei, certo? Então Yeshua não foi só como, Yeshua foi colocado como profeta, Yeshua foi colocado como sacerdote, Yeshua foi colocado como rei. Você está pegando o texto de Hebreus, ok? Só que é o seguinte, qual foi o sacerdote, irmão? A questão é você entender o seguinte, todos pecaram. E segundo a visão ótica de muitos, Yeshua não pecou, certo? A verdade é essa. Então, assim, eu preciso entender o que eu quero, eu preciso entender onde eu quero chegar. Tá, ele foi um sacerdote, ele foi dado como sacerdote, mas também foi dado como rei, foi dado como profeta, ele foi apresentado com esses títulos, entende? Agora sim, Yeshua ele veio para arrancar o pecado, vamos lá, Yeshua veio para arrancar o pecado do mundo pelo seu ato expiatório, né? Então o que acontece? Quando não tinha Yeshua, eu vou ter que voltar lá, infelizmente, vou ter que voltar lá em Gênesis, né? Ou em Êxodo que seja. O que acontecia? O povo pecava, pegava um animal sem mancha, levava para o sacerdote, ali era picotado, ali era oferecido como sacrifício. Aquele ato, ele servia para encobrir o pecado, cobrir, entende? Cobrir. Quando Yeshua veio, segundo, né? Alguns relatos dizem, ele veio para arrancar o pecado. Mas todo ser humano ele é pecador. Agora, aquele que procura praticar a Torá, ele vai começar o quê? A se podar, ele vai começar a se observar, ele vai começar a se policiar para que não possa transgredir a Torá do Criador. Então, Yeshua, irmão, ele cumpriu sim a Torá, mas aquilo que cabia ele cumprir. Por que eu falo para você, como o Marcelo disse para ti, como o Ronan disse aqui, que ele não cumpriu toda a Torá? Porque tinha leis que era para as mulheres. De exemplo, a dinidade. Se você pesquisar, você vai ver o que é a mitzvot de nidá, respeito à mulher. Yeshua não era um homem? Sim. Então, ele era um homem como eu e você, sim ou não? Sim. Então veja, para eu não escandalizar, porque tem mulheres aqui na sala, né? Veja bem, as mulheres, no seu tempo de mulher, elas não se resguardam, elas não se afastam? Certo, verdade. Não. Sim, se afasta ou não? Sim. Então, tem um mandamento para isso? Tem. Yeshua era mulher ou homem? Ele era homem. Então ele não cumpriu esse mandamento, mamado. Tá entendendo? Mas é porque ele é homem, né, irmão? Não então, mamado, então ele não. Exatamente, ele é homem, irmão. Então por isso que ele não cumpriu esse mandamento. Tá bom. Ele é um homem, então você falou que ele cumpriu toda a Torá. Quando eu falo toda a Torá, irmão, eu estou abrangendo tudo. Então, assim, eu não posso pegar um versículo isolado e outro versículo isolado e colocar graça como ato de salvação, com ato de libertação. Não, graça é misericórdia. E graça vem desde a brisa de Radachá. Desde Bereshit. Graça já existia. Só que, Eric, eu não sei qual que é a tua liturgia de culto e também não quero saber, não é da minha conta. As pessoas, elas confundem a graça que a Torá ensina, a graça que a Bíblia ensina, com a graça que é ensinada nos altares. Eu não preciso da Torá mais. Alex, Oi. Shalom. Pode falar. Posso falar? Pode. Outro exemplo de uma mitzvah que Yeshua não cumpriu é a dos filhos. Tem um mandamento que diz que o filho menino deve passar pela Brit Milá no 8º dia. Ele não cumpriu, aí é menos um mandamento que ele cumpriu. Ou seja, ele não teria como cumprir o mandamento se ele não foi pai. Exatamente. Como é que ele vai aprender? Ele tem que levar lá o filho para fazer a circuncisão, mas se ele não foi pai, então ele já não cumpriu esse mandamento. Esse é outro exemplo. Pode falar aí, Alex. Desculpa aí. Irmãos, eu entrei aqui eu vi o chat aberto, né? E aí eu quis conhecer, né? A irmã me convidou. E assim, eu não vim aqui para debater nem criar contendas, tá? Esse não é o meu intuito. Mas eu vim questionar porque eu também quero aprender. Então, quando a gente questiona, é aí que a gente aprende. E vocês dizem que não quer saber o que eu fui na onde eu fui doutrinado e tá? Eu vou falar para vocês, eu me converti somente lendo a Bíblia. Somente lendo a Bíblia. Eu não fui em templos religiosos, eu não fui em nenhum lugar. Somente li a Bíblia, o Espírito Santo falou comigo, hoje eu sou filho de Deus.
Tá. No caso, creio que vocês já são mais pro lado judeu, é isso? Então eu queria entender o ponto de vista de vocês, como é que vocês veem a lei, como é que vocês veem a graça, entendeu? Tanto que quando eu entrei, vocês estavam falando justamente disso, da lei e da graça, então aí eu aproveitei a oportunidade de perguntar, né? Tá porque bom. eu também, um grupo de estudos, né? Ontem eu estava no chat, a gente fizemos uma sala de bate-papo aqui, assim, evangelizando, né, e a gente estava comentando sobre isso também, entendeu? Então, por isso eu vim aqui aprender também mais o conhecimento de vocês, porque cada um aqui recebeu um dom e eu queria ver o dom que Deus deu a vocês, para que esse dom, né, edificasse também a mim. Certo. Primeiro eu quero pedir desculpa para ti, que não foi como ofensa aí quando eu falei que eu não queria saber qual era a liturgia. Não leva pro lado da arrogância, tá? Me perdoe primeiramente. Porque isso é uma coisa pessoal. Tudo bem, A não tudo ser que uma bem. pessoa ela venha falar, tá? O que é a Torá, amado? A Torá, ela vem, né? Eu falei isso, acho que você não estava na sala ainda. A Torá ela é instrução, direção e ensino, tá? Instrução, direção e ensino. Você vai pegar a raiz da Torá, que é Yarar, que vai dar conotação de instrução, direção e ensino do Criador, que era isso que Yeshua, junto com os discípulos, ensinava. Tá? Graça, o Yohanan colocou muito bem, o Marcelo também, misericórdia, amor, né? Não é só um favor imerecido, ou reconhecer que Yeshua, ou reconhecer que Yeshua morreu naquele madeiro por amor a nós. Isso é muito interessante você falar assim, eu não fui em nenhuma denominação, eu li a Bíblia, como você disse, e ali o Espírito Santo, o próprio Criador falou contigo através da palavra dele. Isso é muito importante. Então, não é assim que nós, Eric, somos mais para o lado judaico. Nós aqui seguimos o Criador, somos servos, procuramos obedecer a Torá e procuramos passar um jeito mais simples para não complicar o povo e não confundir. É óbvio que tem outros meios também de ensinar a Torá. Porém, como você mesmo disse, né, você quer aprender e precisa questionar, lógico. Se você vai numa sala de aula, você tem dúvida, você vai perguntar. Eu não posso afirmar. Veja que até os jornalistas, quando eles vão falar alguma coisa, eles falam, segundo fulano, segundo a polícia, segundo o dono da barra. Por quê? Porque eles não podem afirmar. Isso gera problema, porque se ele afirmar, ele tem que provar. Quando você disse a respeito, amado, que Yeshua cumpriu toda a Torá, você viu que eu fiz um rodeio tão grande para chegar em uma coisa que você mesmo me respondeu, que ele era homem. Então o Yohanan colocou sobre os filhos, que Yeshua não teve filhos. Eu coloquei a respeito de Nidá, que é o tempo das mulheres, e expliquei. Desculpa o meu ofegante, que eu estou trabalhando e falando contigo ao mesmo tempo. Estou fazendo a ronda aqui do trabalho. Então o que acontece? Não se sinta ofendido. Nós estamos aqui para ajudar você e os demais. Só que assim, amado, Yeshua não cumpriu toda a Torá, tá? Ninguém consegue cumprir esses 613 mandamentos. Nós temos que saber o que é mandamento e o que é o dogma, o que é o legalismo, né? E graça é isso. Graça é misericórdia. Graça é amor. Graça é compaixão. Graça é compreensão, né? E Torá é instrução, direção e ensino. Então eu preciso focar nisso. Porque se nós formos analisar, Eric, graça não foi. A graça não surgiu no Novo Testamento, que até o nome Novo Testamento, amado, quem deu foi o homem. Você entendeu? Quem separou a Bíblia, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, foi o homem. Isso você vai aprender na bibliologia. Quem foi, quem não foi, o que é canão, o que não é canão e etc. Mas o foco nosso aqui é sempre o quê? A Torá. É procurar passar o quê? As instruções do Eterno. Exemplo aqui. O exemplo que você colocou simples, para deixar os demais irmãos falar. Eu li a Bíblia, eu me converti sozinho. Ok. Mas espera aí. Não, pera aí, sozinho não. Quem me converteu foi Deus. Ele me converteu, nada foi por mim, não. Sim, mas aí quem te converteu foi Deus. Então, mas assim, você está falando alegoricamente, né? Figuramente, porque Deus não desceu para colocar. Enfim. Tá, eu entendi. Ele te converteu, ok? Você come carne de porco? Olha, eu vou falar para vocês, no comecinho. Não, me responde a minha pergunta. Eu tava lendo. Sim, já vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Só um momento. Tá. Eu lia o Velho Testamento e eu não comia, porque eu ainda não conhecia o Novo Testamento.
né? Depois que eu vi uns textos de Paulo, que ele fala, não ficam perturbados com o que vão comer, se alguém vai... Não fico preocupado com isso. Então, decidi que para mim não faz diferença. Ah, entendi. Então, para Porque você o reino não de faz Deus diferença. não é comida nem bebida. Entendi. Olha que bacana. Você falou que Deus te converteu, não foi isso? Quem está acima de Paulo? Quem é maior, Paulo ou o Criador? Claramente, Criador. Então, como é que eu vou seguir um exemplo de um homem e não obedecer a Torá que manda o Criador? Primeiro, ali tinha comidas para ídolos. Ali tem um contexto. Ali não está falando de carne de porco. Porque Paulo conhece a Torá, Paulo estudava a Torá, Paulo tinha entendimento do legalismo. Paulo não era um leigo, Paulo era poliglota. Ele sabia que estava ensinando. Tudo tem um tempo, uma época, um sentido. Entende? Então, assim, peraí. Você disse algo para mim interessante. Aí eu te perguntei, quem que é acima de Paulo? Não é o Criador? Exatamente. Agora outra pergunta para você. Peraí, calma aí. Outra pergunta para Paulo ti. na posição que ele está para pregar o evangelho. Mas qual que é o evangelho? Quem colocou Paulo onde ele está? Então, Eric, calma, você está querendo debater. O evangelho que ele escreveu. Não, ele não escreveu. Peraí. Eu não estou aqui para debater com você, amigo. Estou te perguntando, você quer aprender, não quer? Você quer aprender? Calma aí, mas aí eu vou analisar aqui de segundo. Amado, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Levítico 11 fala para você não comer carne de porco. Essa é a Torá do Criador. Aí você trouxe um texto que você Conheço. Então, talvez você lê um texto que você não sabe a cultura, que você não sabe o fator histórico, o porquê Paulo estava falando aquilo e qual tipo de comida que Paulo estava falando. Paulo jamais ia quebrar os princípios do Criador. Mas também ele não deixa específico. Hã? Não entendi. Mas também ele não fala qual que é o alimento que não deve comer. Então, aí você cai em contradição, porque você falou para mim o seguinte: eu li Paulo, mas também Paulo não específico de tipo de alimento. Peraí, se Paulo está falando do alimento ali, o que eu tenho que fazer? Pesquisar, estudar. Porque senão, irmão, eu vou ler uma aula e eu vou achar que é certo e vou fazer, e é errado. Então, assim, eu não estou aqui para debater contigo, nós estamos aqui conversando. Então, assim, para eu encerrar, né, é o que eu vou te falar mais uma vez. Paulo, ele não foi contra a Torá do Criador. Paulo ia de contra, como o Marcelo falou, legalismo e dogmas daquela época. Paulo não aconselha ninguém a comer carne imunda. Paulo não aconselha ninguém a quebrar a lei do Criador, porque senão ele seria uma pessoa bipolar, que uma hora ele fala que a lei é boa e santa, e outra hora ele manda você comer carne impura. Foi como você me respondeu. Mas ele não fala o tipo de carne. Pois é, mas aí se você pesquisar e pegar o lado histórico do texto, e para quem que era, e por que era aquele assunto, você vai entender que não era carne de porco. Né? Ali tem carnes que querem entregar aos ídolos. Palavra, por favor. Fala aí, Ronan. Irmãos, aqui é o Andrei. Shalom, paz a todos. Eu queria falar um minutinho para os irmãos. O que eu entendo é o seguinte, que quando as escrituras passou pelos dogmas religiosos, né, pela Igreja Católica, né, as escrituras, e houve muita alteração nas escrituras, né? Um exemplo disso é Isaías 56, né? Que ali está totalmente deturpado ali o ensinamento a profecia de Isaías, né? Então, eu acho assim, que o irmão, assim, Eric, né? Ele tem que pegar a escritura sem fermento e dar uma olhada de novo, né? E pedir orientação aos irmãos que entendem tanto hebraico quanto português, né? E isso aí é uma coisa, hoje em dia, difícil de ver, né? Os irmãos que são da parte hebraica, são irmãos israelitas, né? E seguem os mandamentos de Yeshua também, entendeu? Isso é raro, é difícil ver, né? Uns e outros. A maioria deles são ortodoxos, né? Seguem as leis antigas. Então, o que acontece? Eu sempre estou acompanhando assim, estou vendo, fazendo perguntas, né? Sem querer ofender e tal, tirando questões com
com Rav Yohanan, e assim, está muito interessante, porque eu tenho a Bíblia israelita, né, a compilada que está lá no celular. Eu não tenho as escrituras, ela em texto, né, o livro, no caso, eu gostaria muito de ter, está difícil. Então, até porque ela é muito cara no mercado. Então, assim, eu ouço o irmão e eu tento entender o máximo possível, né? E aí é o conselho que eu dou para o irmão Eric, entendeu, irmão Eric? Se o irmão está falando, entendeu? Não significa que você tem que tirar do coração aquilo que está no teu coração, entendeu? É que para você é um complemento, você tem que complementar, né? Dá uma olhada na escritura, procura lá o que está escrito na verdadeira escritura, né? João Ferreira de Almeida, ele está todo alterado, entendeu? As Bíblias que eu tenho aqui de João Ferreira de Almeida eu nem gosto mais de ver, para mim nem adianta mais, entendeu? Tem muitos textos que estão fora de contexto, muitas coisas erradas, entendeu? E os irmãos aqui no grupo, eles têm ensinado, olha, não é assim, essa escritura está errada, ó, isso aí o homem alterou, foi o dedo do homem ali, né? No caso, o padre. Então, é isso que eu falo, irmão. Aqui, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Que ninguém quer o mal de ninguém. Todo mundo aqui quer a salvação, né? Todo mundo quer buscar a salvação. E o que eu entendo é o seguinte, realmente, a lei não dá para se cumprir toda. Por exemplo, eu não tenho como fazer coisas que tem que fazer só lá em Jerusalém, né? Eu estou aqui no Brasil, eu não tenho como executar isso, né? Mas pela graça de Yeshua, entendeu? Está completo em mim, né? E não só isso, como várias outras coisas a ver com a lei, né? Então é o conselho que eu dou para o irmão, entendeu? Nós somos pequenininhos, a gente escuta, o próprio Eterno também nos liberta, vai nos libertando um pouco, conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos aprendendo, né? Existem costumes, né, que a gente tem que abraçar, que a gente tem que abordar, né? É isso que eu gostaria de dizer para os irmãos, tá bom? Baruch Hashem, André. Amém. Para eu encerrar, Amém. irmão, vou deixar Irmãos, para eu encerrar. irmãos, eu vou me despedir já, tá bom? Antes do irmão Marcelo, é isso? Alex, eu vou me despedir já também, ô Alex. Vem falar também que no meu intuito também não é debater, tá bom? É que esse lado, né, mais para o lado da lei, assim, eu queria conhecer mais a respeito do que vocês compartilham, o conhecimento do que vocês compartilham, tá bom? Tá. Não foi intuito de debater. Antes de você sair, deixa eu falar uma coisa rápida aqui para ti. Antes de você sair, eu vou te dar um conselho para ti. Estude quem foi João Ferreira de Almeida e estude quem concluiu a sua enciclopédia, porque não foi ele que terminou, porque ele terminou, ele faleceu e quem terminou foram os amigos dele. Então fique em paz sobre isso, não é debater. É igual nosso irmão Andrei falou aqui, não estamos para colocar assim, se está no teu coração, só que assim, nós temos que tomar cuidado com alguns tipos de pauta, a respeito da Torá, tá? Você pegue lá honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, guardar o Shabat, e aí você... É isso que você tem que entender. Olha, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não se prostituir, não cobiçar a mulher do próximo, entendeu? E aí guardar o Shabat, pegue lá em Shemot 20, veja a lista que o Criador deixa, tá? Lógico que vai muito mais além do que isso. O que nós temos que entender é o seguinte: a partir do momento que nós falamos que a lei do Criador foi abolida, é uma terra sem lei, então você pode tudo. E não é isso que o Criador jamais... Não foi abolida, não. Não estou falando de você, ouça. Quando nós falamos isso, que a Torá foi abolida, quando a Torá foi abolida, nós estamos jogando fora a Torá do Criador, e não é isso. Se você entender o que Yeshua aqui diz em Matitiah 5,17, você vai entender que ele quis o quê? Ele quis deixar um pouco mais plena, um pouco mais simples de compreender, mas preenchê-la. Tá bom, Eric? Então, assim, lei é uma coisa... Vou resumir: legalismo e dogmas é uma coisa, Torá é outra. 603 mitzvot é uma coisa, tá? Aí nós temos que entender o que é uma coisa e o que é outra. Então estamos aqui para ajudar, peço perdão para os irmãos, né? Não estou aqui para debater com ninguém, estamos aqui para ajudar os irmãos. Porém, irmão,
É como eu disse, quando eu falo alguma coisa que eu quero afirmar, nós precisamos ter prova. Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos. Alex, Oi, eu queria pedir aí falar com o irmão Alex, o irmão Andrei, né, os irmãos que estão aí assistindo aí, né, que permaneçam atentos ao que é ensinado na sala, né? Quando é ensinado lá, pega no texto bíblico, vai conferir, pega no contexto histórico que nós estamos dando, né? O irmão Alex, o Ravi Hanan, o Darlan, o Fernando, os irmãos que dão aula ali, que dão a pauta ali, né? Nós procuramos fazer tudo dentro dos contextos, dentro do contexto bíblico. Então procurem, né? Fiquem atentos ao que é ensinado para que vocês possam realmente estar entendendo. Porque a gente sabe que os dogmas estão enraizados. E para tirar é difícil. Né? Para a gente desaprender tudo isso é difícil. Por isso que é importante estar acompanhando. Questionar é normal. Né? Ter dúvidas é normal. O mais importante é, através da dúvida, o que você vai fazer com ela. Você vai procurar, vai estudar, vai olhar para o texto bíblico, né, e procurar ver sem o dogma. Olhar o texto bíblico sem o dogma aprendido, para que você possa, com a mente aberta, receber do Eterno aquilo que ele tem que passar por meio da palavra. Então, fiquem atentos ao que é ensinado, ao que é dito, né? E não duvidem de uma vez. Pelo contrário, quando é falado alguma coisa, ouçam, bote aquilo no coração e na mente e vá procurar. Vai conferir no texto bíblico. Vai conferir no texto bíblico. Isso que é o que traz o crescimento para cada um. Amém? Amém. oi, Ô, irmãos, me dê uma licença aí. Eu fui do cristianismo quase 30 anos. E depois que eu comecei a seguir a Torá ali do Eterno, eu deixei muitas coisas que eu realmente pensava que sabia e não sabia nada. Por exemplo, comer carne de porco, desejar a mulher do próximo, se masturbar, tudo isso está na lei, isso é errado. Hoje tem o quê? Uns 3 anos que eu não faço nada disso. E eu quero mais se aproximar com o Eterno. Aleluia. Eu quero amar Ele de todo o meu coração, de toda a minha vida. Eu quero levar a palavra verdadeira, porque Yeshua ensinou assim. A Torá é dos judeus de lá de Israel. Os ensinamentos são deles. Paulo jamais ia ensinar coisa que venha contrária ao Eterno e aí o ensinamento de Yeshua, entendeu? E Yeshua era o Torá ambulante, entendeu? Foi isso que o Yeshua veio ensinar a gente. Amém? Baruch Hashem. amém. Sim, seja. Ô, irmãos, Até- só deixa eu falar uma coisa. Fale, filho. Eu sempre me baseio na palavra, tá? Então, tudo que eu falei aqui, eu tenho tanto que eu faço estudos bíblicos, então, para mim falar aqui, eu estudei bastante, tá? É que não deu tempo mais de falar mais, né? Então, mas tudo bem. Mas eu me baseio na palavra, tá? Eu nunca ouvi, não fico ouvindo muitas as pessoas assim, mas eu me baseio na palavra, que está escrito. Né? E eu oro também para que Deus me dê a interpretação correta, tá bom? Então, se alguma pauta aí, eu dei alguma pauta e vocês não entenderam, tudo bem. Qualquer dia a gente pode conversar de novo, evangelizar aqui, mas Então, mas Eric, mais pra frente a quando gente você, vê. Alô, você Alex. fala... Oi. Shalom. Então, Alex, a gente está 2 horas e 5 Então tá minutos bom. Vamos da encerrar. gravação. Vamos encerrar. Não, pode ser, eu acho que uns 25 minutos mais tá bom, né, Alex? Aí deixar o pessoal Isso. com vontade Exatamente. de querer mais. Aí domingo que vem a gente faz outra, ou durante a semana. Aí, Maravilha. Aí eu vou dar uma saidinha irmãos, agora. eu vou me despedir aqui. Aí tu controla aí, Alex. Eu acho que mais uns 25 minutos. Não, vamos ver se alguém tem mais uma pergunta, tá? Eu, Marcelo, aqui a gente encerra, Johanan. Tá? Eu vou me despedir, irmãos. Fiquem Amém, com a Eric. shalom do Senhor. Amém? Amém. Desculpem aí qualquer coisa. Deus abençoe a cada um de vós, tá bom? Amém. Irmãos, eu Tchau. vou me despedir também, entendeu? A shalom a todos, antes de pedir aos irmãos, para poder, tipo assim, fazer um agendamento, né? Seria muito bom, porque, por exemplo, eu comecei a ver a conversa, né, de vocês a partir de um determinado momento, eu pude ter perdido um bocado de coisa,
E aí, quando a gente vê com o agendamento, já fica melhor, né, para a gente se preparar, né, para poder escutar os irmãos, tá bom? É só isso que eu Maravilha. gostaria, tá bom? Obrigado, tá? Rapaz, Nada. dos irmãos. A gente Oi, fez um Ronan. teste hoje, né? Como vai ficar aí, Ronan? Vai ficar todos os domingos mesmo? Eu acho que os domingos aí a gente podia marcar umas 9h30, das 9h30 até Achei. meio-dia. Aí traz uma fica bom. pauta, né? Isso, traz uma pauta e aí responde pergunta aí, a gente traz uma. Maravilha. Aí eu até já Ok. coloquei um título ali, Sabedoria Toraísta. Aí que Maravilha. você é especialista, né, Alex? Então. Você é especialista em grupo. Baruch Hashem, irmãos. Olha, que o Criador abençoe a todos. Shalom, Tá? shalom, shalom. Shalom, shalom aí, que o Criador abençoe a todos aí. Permaneça aí, vai ficar todos os domingos mesmo, a partir das 9h30, Ronan? Isso, ó, a gente já deixa, se eu acho que nenhum administrador vai se opor, aí eu acho que deixamos já. Todos os domingos, 9h30. É isso, Marcelo? É isso aí. Tamo junto. Maravilha. Então, shalom para os irmãos, que o Criador abençoe a todos. Shalom, shalom. Bom domingo a todos aí. Grande abraço. Shavu a todos. Shalom, shalom. Shalom a todos.